Olá, meus amigos. Nessa aula nós analisaremos um poema abolicionista de Castro Alves. Para ilustrar a realidade da escravidão, temos aqui essa imagem do pintor francês Jean-Baptiste Debré, feita no século XIX, que mostra um escravo sendo cruelmente castigado, torturado por um capataz. Vamos agora analisar o poema Vozes da África, poema de teor abolicionista em que Castro Alves, através de uma personificação, dá voz ao próprio continente africano e se dirige a Deus, lamentando-se por sua condição de sofrimento em comparação com as suas duas irmãs, o continente asiático e o continente europeu. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu, tu me amarraste um dia, do deserto na rubra penedia, infinito galé. Por abutre me deste o sol ardente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sob a vergasta, tomba ressupino e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do Simão dardeja o teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão. Ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Indostão. Por tenda tem os cimos do Himalaia, o Ganges amoroso beija a praia, coberta de corais. A brisa de Misora o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. Europa é sempre Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista corta o mármore de Carrara, poetisa tanjuzinos de Ferrara no glorioso afã. Sempre a láurea lhe cabe no litígio, ora uma croa, ora um barrete frígio, enflora-lhe a cerviz. O universo após ela, dor do amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio dos desertos desgarrada, perdida marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tenho uma sombra de floresta, para cobrir-me nem um templo resta, no solo abrasador. Quando subo as pirâmides do Egito, embalde aos 4 céus, chorando grito, abriga-me, Senhor. Bom, esse é um trecho, não é o poema inteiro, mas é um trecho do poema Vozes da África, em que a voz, o enunciador do poema, seria o próprio continente africano. Ocorre aí uma personificação. E ele começa, como é bem característico do Castro Alves, né? Vocativos, exclamações. É um texto que nos traz a ideia de um discurso falado em voz alta. E a África pergunta a Deus onde ele está. A ideia de que Deus se esconde do continente africano, ou seja, deixa a desamparada, deixa a África desamparada. Né? Então ela pergunta onde é, em que mundo, em que estrela Deus se esconde, embuçado, né? Escondido nos céus. Ela afirma que mandou o grito de clamor para ele há 2000 anos, e esse grito embalde desde então corre o infinito. Embalde quer dizer inutilmente, em vão. Na segunda estrofe ela se compara ao mito de Prometeu, né? Um ser mitológico que teria desafiado, desobedecido
os deuses, né, teria provocado a ira de Júpiter quando roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, o que proporcionou aos homens a sabedoria para governar o mundo. Então Prometeu, por ter feito isso, segundo a mitologia, foi condenado por Júpiter a ficar acorrentado a uma pedra, né? Então aí a palavra penedia que aparece na segunda estrofe refere-se à pedra, rochedo, né? Rubra quer dizer vermelha. Então Prometeu foi acorrentado a uma pedra e todos os dias o fígado dele era devorado por um abutre. Isso era um castigo eterno, pois o fígado se regenerava e no dia seguinte o abutre voltava para continuar devorando o fígado de Prometeu. Então seria uma penitência eterna. Por isso que tem o terceiro verso da segunda estrofe, infinito galé. Galé é a referência a uma penitência, né, que era muito usada na antiguidade, em que o prisioneiro era obrigado a remar no porão dos navios, das galés, e era uma mistura de prisão perpétua com trabalhos forçados, porque o prisioneiro era condenado pelo resto da vida a trabalhar no porão de um navio remando. Então aí a África se compara a Prometeu, que está passando por esse tipo de penitência eterna, como se fosse a penitência das galés. E aí ela vai fazer a comparação em que o abutre que devora o sangue de Prometeu, no caso dela é o sol ardente que castiga o deserto do Saara. E o que prende o pé do Prometeu à pedra, no caso da África, é a terra de Suez, que é um trecho de terra, um território que fica entre o Egito e o Oriente Médio. Na próxima estrofe, ele diz que o cavalo estafado do beduíno, o cavalo cansado do nômade, beduínos são os nômades que viajam pelo deserto, sob a vergasta, ou seja, sob o castigo, ele tomba ressupino, ele cai de costas no chão e com o ventre para cima. Ressupino significa isso, deitado de costas para o chão e de barriga para cima, e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, a dor sai pelos poros, quando o chicote do Simum dardeja o teu braço eternal. Simum é um vento quente que sopra no norte da África, no deserto do Saara. Então esse vento aí, através de uma metáfora, ele é identificado com um chicote que castiga. E agora ela vai fazer o contraponto, né? As irmãs que vivem em condições muito superiores às dela, no caso a Ásia e a Europa, né? A Ásia vive no luxo, né? Nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes. Aí ela está se referindo tanto à parte asiática do Oriente Médio, o sultão ali, como também à parte asiática das Índias, né? Da Índia. Embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Indostão. Indostão seria uma referência à Índia. Plaga, a palavra plaga quer dizer região, regiões da Índia. Por tenda tem os cimos do Himalaia, né? A cordilheira, né? A cordilheira a cobre, então essa seria a tenda. O Ganges amoroso beija a praia. Ganges é um rio da Índia, coberta de corais. A brisa de Mysore ao céu inflama. Mysore é uma cidade indiana. E ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. Agora falando da Europa. Europa é sempre Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Cortesã é uma prostituta luxuosa, né? Então a Europa ora é uma rainha, ora é uma prostituta luxuosa, rica. Artista corta o mármore de Carrara. Carrara é uma região onde existe o melhor mármore para esculturas, né, na região italiana. Poetiza Tanjuzinos de Ferrara, outra região italiana, no glorioso Afã. Sempre a Láurea lhe cabe no litígio. Láurea aí está no sentido de vitória, glória. E litígio quer dizer disputa, ou seja, sempre nas disputas a Europa vence.
né? Isso é uma referência à própria época em que a Europa, os países europeus, os grandes impérios europeus, dominavam o mundo no século XIX. Exerciam seu domínio sobre todos os continentes, praticamente, né? Ásia, África, Américas. Mesmo os países americanos tendo se tornado independentes politicamente da Europa, ainda havia uma grande dependência econômica no continente americano em relação aos países europeus, sobretudo no contexto da Revolução Industrial. Aí ele continua: ora uma coroa, ora um barrete frígio, em flora lhe a cerviz. Né? Uma coroa, né? Croa aí seria a coroa, e barrete frígio é uma espécie de um chapéu usado por soldados. Então a referência ao poder político e ao poder militar. A cerviz seria a nuca, né? A parte de trás da cabeça. O universo após ela, dor do amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste e abandonada, em meio dos desertos desgarrada, perdida marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Ou seja, a areia do deserto suga as lágrimas da África para que Deus não perceba o seu choro, o seu sofrimento. Talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. O pranto é o choro. E nem tem uma sombra de floresta para cobrir-me, nem o templo resta no solo abrasador. Referência de novo ao deserto. Quando subo às pirâmides do Egito, embalde aos quatro céus chorando grito: abriga-me, Senhor. Portanto, espero que vocês tenham compreendido aí um poema em que a África se coloca como um continente, e assim, por extensão, por metonímia, o povo africano, né? É um povo que está em situação de extrema desvantagem, de sofrimento em relação aos outros povos. Não está nesse trecho que eu coloquei para vocês, mas ela fala lá na frente, em outra estrofe, sobre o fato de que os seus filhos são usados como alimária do universo, né? Como animais de carga dos outros povos. Então é um discurso em defesa do povo africano ou de seus descendentes.